Pessoal, boa noite ou bom fim de tarde. Eu nunca sei o que dizer às 6 da tarde, se é boa noite ou boa tarde. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje à tarde, porque eu não gosto do boa noite a todo mundo, né? E como a gente está numa sala pequena, dá para mencionar. Boa noite, Amanda. Boa noite, Arthur. Boa noite, Grazi. Boa noite, Caroline. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelânia. Boa noite, Rena. E boa noite, professora Nima. Pode, se você quiser dar uma boa noite, um cumprimento, pode ficar à vontade. Assim como o Hudson, eu desejo um bom final de tarde, um excelente início de noite e que possamos hoje também ter um momento de reflexão, de problematização, de diálogo e de pensarmos aí juntos sobre as possibilidades de uma formação de professores como parte dos processos de decolonização das mentes. E hoje super alegre, feliz de estar aí com o Hudson, que vai estar mais à frente, eu vou estar do lado dele, então estou muitíssimo feliz e desafiada, porque, né, Hudson, é uma dinâmica muito diferente da gente dar aula, mas a vida não tem ensaios, né? Então vamos lá. Como Mas diz a Elisa Lucinda, a vida não tem ensaios. Mas vai ser gostoso. Gente, eu quero dizer para todo mundo ficar absolutamente à vontade para interromper a qualquer momento, para fazer comentários, para divagar, tá? Para fazer qualquer tipo de fala. Não vou nem dizer contribuição, qualquer tipo de fala, tá? Vocês podem ficar à vontade. E para ilustrar isso, eu queria muito que esse momento nosso fosse um momento mesmo de diálogo, né? Até puxando um gancho do que disse a professora Nima. Eu queria que fosse um momento de diálogo. Então, eu quero propor a vocês, né? Eu já trouxe o meu aqui, que está numa canequinha muito especial para mim da escola que eu fiz o ensino fundamental, né? Pegar um café, uma água, um chá, acho que eu posso falar, né, professor? Uma cerveja, um vinho, o que vocês quiserem para a gente fazer esse bate-papo. E enquanto vocês fazem isso, eu quero propor para o começo da nossa reflexão uma música, né? É uma homenagem para o Dia da Consciência Negra, mas também é uma homenagem. Eu queria muito poder chegar aqui e dizer Feliz Dia da Consciência Negra, mas não é um dia tão feliz assim. Né? Fiquei sabendo hoje de mais um caso no qual seguranças do Extra assassinaram mais uma pessoa, né? Uma pessoa pobre do nosso país. E não tem como a gente começar com um feliz, então eu quero que pelo menos a música nos traga alegria, né, e que a gente consiga fazer uma reflexão gostosa. Enquanto a música vai tocando, vocês vão buscando café, a água. Pode falar, professora. Está cortado o seu microfone. Eu não sei se é a mesma notícia que você leu, mas eu li a do Carrefour. Do Carrefour, desculpa. Não, é tudo supermercado e grandes mercados, e assim, eu acho que depois a gente pode retomar isso, né, Hudson, com a provocação que a gente vai fazer para o final de semana. Mas, de todo modo, acho que iniciar desse lugar da indignação, um pouco do que nós falamos ontem do anônimo, dos anônimos, assim, e eu quero, assim, de uma forma muito condoída e indignada, pedir perdão, desculpas aí a toda a comunidade negra por esses atos tão violentos que não tem nem como a gente classificar. Acho que talvez uma forma de resistir é não nos calar, é ir às possíveis manifestações, seja pelas redes sociais, seja pelos nossos grupos mais próximos, e falar, olha, vidas importam, vidas negras importam, basta. É isso mesmo. E eu vou, então, para a gente ilustrar um pouquinho essa reflexão, vou colocar uma música, uma velha conhecida de muita gente, né? Uma cantora que eu admiro muito,
para nesse tempo vocês irem refletindo um pouquinho e também irem buscando seu cafezinho, sua água, seu chá, para a gente ir conversando. Se tiver sem som alguma coisa, vocês me sinalizem, por favor. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Oh! Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente nem revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente pelo respeito, brigar bravamente pelo respeito, brigar por justiça e pelo respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece é minha carne negra. Tudo que acontece é minha carne negra. Vamos dar um basta, está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta, vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Paz. Vamos à luta. Arrebentar essas correntes. Tirar as grades de nossas portas. A liberdade, o direito de ir e vir. Saber que seu filho volta para casa. A liberdade. A liberdade. A minha carne negra. Negra, 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 negra. A minha carne negra. Negra. Negra justiça. Negra. Negra. Chega de ter menina com 13 anos levando tiro. Negra. Oh!
Muito bem. Espero que essa música da grande Elza nos possa iluminar, né, agora na reflexão que eu quero propor para a gente fazer. Eu andei pensando muito, mas muito mesmo, sobre o que trazer para a gente conversar aqui hoje, né? Eu já tinha sinalizado à professora Nima antes sobre isso, que eu não me sentia confortável em trazer para vocês uma reflexão em cima de um texto, né, considerando que nós todos aqui somos colegas, né, a maioria daqui sou colega de graduação, e eu confesso que sim, pode ser uma ideia colonizada, talvez, mas eu não me sentia confortável em trazer para vocês uma reflexão aprofundada de um texto, justamente porque me falta tempo para me aprofundar em cima desses textos, né? E aí eu pensei em fazer um recorte bem delimitado, mas também bastante interessante sobre a nossa reflexão. E para isso eu escolhi um texto do professor Renato Nogueira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O texto ele se chama O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, né, que foi a lei que alterou a LDB e que instituiu a obrigatoriedade do estudo de história africana e indígena e de pessoas negras afrodescendentes aqui no país, né? E a parte desse texto qual eu estou me baseando para fazer a nossa reflexão é meramente a introdução, tá? Eu espero que a minha fala ela dure muito menos do que o horário total do minicurso, porque eu quero muito que a gente consiga conversar. E eu quero mesmo que a gente consiga conversar, tá? Por isso eu pedi para vocês trazerem um chá, um café, uma água. Eu trouxe um chazinho de alecrim aqui para mim, né? Aqui no meu copinho da Escola Municipal José de Anchieta, onde eu estudei aqui em Sumaré. Professora com copinho do Legião Urbana. E vamos lá. Eu queria primeiro perguntar, fazer uma pergunta para a gente começar, a gente abrir a nossa reflexão, que é qual o espaço das relações étnico-raciais, do racismo antinegro e principalmente de uma reflexão sobre a invisibilização da cultura africana e da cultura negra dentro dos debates das tradições filosóficas. Eu quero que vocês pensem aí rapidamente qual que é o espaço em que esse tipo de reflexão, novamente, uma reflexão que traga o espaço das relações étnico-raciais, do racismo antinegro e da invisibilização da cultura africana. Qual que é o espaço que esse debate tem hoje dentro das tradições filosóficas, quais a gente tem acesso e a gente tem contato aqui no Brasil e também, né, como se trata de um encontro na Unicamp, aqui na Unicamp, no Departamento de Filosofia na Unicamp. Qual é o espaço que esse tipo de reflexão tem aqui, né? E para essa reflexão, eu acho que a gente consegue até abrir e pensar qual é o espaço que essa reflexão tem na tradição filosófica do Brasil, né? Daqui a pouco eu vou trazer alguns dados que o professor Renato ele traz, mas ele traz alguns exemplos, porque ele abre essa questão para sair do Brasil e vamos pensar internacionalmente. Qual é o espaço que o pensamento africano, que o pensamento negro tem tido nas reflexões filosóficas numa tradição internacional, né? E ele traz no texto 3 exemplos que, na minha opinião, são exemplos que são exceções que confirmam a regra, porque dentro da quantidade grande que a gente tem de filósofos e filósofas hoje no mundo, né? Ele cita 3, mas eu vou citar uma, que é a Angela Davis, uma que a gente já conhece, pelo menos de ouvir falar, a gente conhece, né? Qual que é o espaço
que essas reflexões elas têm ali dentro, se a gente desconsiderar esses filósofos que são as figurinhas marcadas para discutir sobre esse assunto, né? E não havendo, portanto, já respondo, né, essa questão, não havendo um espaço para reflexão, para uma reflexão a partir, né, ou melhor, uma reflexão afrocentrada da filosofia, ou uma reflexão a partir de uma filosofia africana, né, como que a gente consegue pensar, portanto, numa formação de professores de filosofia que contemple uma descolonização europeia das nossas mentes, se nós não temos nas tradições espaço para esse tipo de reflexão, né? E aí eu retorno à pergunta do nosso minicurso: é possível uma pedagogia, um método descolonizador de mentes na formação de professores? Isso é possível dentro desse contexto, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais, né? O professor Renato, ele traz uma ideia muito difundida nos cursos de filosofia, seja no ensino superior, seja na educação básica, de que a filosofia, ela surge na Grécia, né? E ela tendo surgido a partir da Grécia, toda a história da filosofia posterior, ela é construída a partir desta definição, a partir dessa ideia de que ela surgiu na Grécia e a partir, inclusive, dos sistemas filosóficos gregos. Ou a gente vai ignorar de que a filosofia antiga ela é definida pelos filósofos Platão e Aristóteles, ou a gente vai definida, eu digo, não é, acho que definida é a palavra errada, né? Eu ia dizer não é no sentido de definição, então não é definida, né? Ela não é centrada nos debates em Platão e Aristóteles. Por quê? Imagino vocês já devam ter ouvido falar, por que a gente não estuda outros autores? Porque os autores pré-socráticos e os autores estoicos não deixaram textos escritos para a gente até hoje? Mas e o resto? Só tem autor grego? Né? E a filosofia medieval? Hoje mesmo, na parte da tarde, estamos fazendo uma comunicação sobre filosofia medieval. A gente discute sobre filosofia medieval. Quem que os filósofos medievais estão comentando? Platão e Aristóteles. A gente chega na filosofia moderna. Quem são os autores? E com quem eles estão dialogando? São autores europeus, dialogando com autores europeus. Na contemporaneidade, a gente tem tido uma exceção que tem sido os Estados Unidos, que tem se sobressaindo um pouco do debate europeu. Contudo, é um debate que dialoga com os europeus. Então, a gente tem toda uma construção da filosofia, da história da filosofia dos sistemas filosóficos, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, né? E nisso eu fiquei me perguntando, né, se nós temos um debate filosófico, um debate das ciências humanas e principalmente um debate filosófico, centrado na Europa e nos filósofos europeus, como que isso chega no ensino médio ou na educação básica? E aí eu fiz um trabalhinho com alguns livros que eu tenho aqui em casa, peguei aqui esse primeiro livro, todos esses textos estavam ou estão no Plano Nacional do Livro Didático, tá certo? Primeiro texto que eu vou trazer de exemplo, esse texto do Gilberto Coutrinho da Mina Fernandes, um texto didático de filosofia, Fundamentos da Filosofia, na sua página 182, a gente já traz na abertura do capítulo, como já estudamos, o período pré-socrático foi dominado em grande parte pela investigação da natureza. Agora você verá que a partir do século V a.C., a atenção dos filósofos gregos começou a ser atraída também para outros problemas. Então, vai ser ensinado aqui apenas uma ideia, uma filosofia que seja a partir de filósofos gregos. Mas não termina aqui, vamos mais um. Reflexões, filosofia cotidiano, José Antônio Vasconcelos, esse texto aqui. E esse texto eu até faço um destaque porque ele tem um pedacinho no final do texto que faz uma reflexão sobre uma filosofia africana, né? Na sua página 20, comecinho do texto, né? A gente já começa dizendo:
Deixa eu encontrar aqui. A distinção entre filosofia e ciência se torna ainda mais difícil se considerarmos que os primeiros filósofos da antiguidade eram também cientistas. Aristóteles, por exemplo, que escreveu tratados, fala dos tratados dele, que hoje são do domínio da ciência. Desculpem pelo barulho, gente. Como eu disse para vocês, é feriado só para o mundo, parece. Para a gente aqui a gente está trabalhando ainda, né? Então está trazendo aqui uma reflexão em cima de filósofos gregos. Vamos mais um? Filosofia, ou Filosofando, o famoso livro das Duas Marias, né? Livro muito utilizado no ensino médio hoje em dia. Página 31. Detalhe que o capítulo começa: a filosofia nasceu no Ocidente. Aí tem aqui o primeiro parágrafo. O pensamento filosófico surgiu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C. E, por fim, um último exemplo que eu quero trazer: Iniciação à Filosofia, da professora Marilena Chauí, professora do Departamento de Filosofia da USP, Universidade de São Paulo. Página número 28. Primeira página do texto, praticamente primeira página, já diz: a filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos, nananana, e ela continua. Então a filosofia também surgiu na Grécia. Como que a gente pensa num processo de descolonização de mentes, se o material didático qual a gente tem que ter apoio, a gente tem que basear nossas aulas e a gente tem que pedir para os nossos alunos estudarem, trazerem todos uma perspectiva colonizada, trazerem todos uma perspectiva eurocêntrica. Mas calma, gente, piora. Tem uma reflexão que eu tenho feito há algum tempo, eu não ia mencionar isso, mas o professor ele traz um texto, eu vou mencionar porque eu acho simbólico. Vocês percebem que a filosofia ela é aquela disciplina que, se a gente vai perguntar, por exemplo, para alguma pessoa na rua, né, se você pergunta para alguma pessoa na rua, eu quero dizer assim, realmente qualquer pessoa, né, os invisibilizados ou os comuns como nós. Se a gente sai para perguntar para as pessoas, o que é assunto da história? Provavelmente vão ter uma resposta. O que é assunto da biologia? Vão ter uma resposta. O que é o assunto da filosofia? E aí ele traz uma ilustração que eu achei bastante emblemática, na qual ele diz o seguinte: ilustrando as contradições entre atividade filosófica e vida prática, porque a gente tem muito esse debate dentro da filosofia, né? Que a filosofia ela não é utilizada para construir pontes, então a filosofia ela não tem um sentido prático na vida humana, então isso até se justifica do porquê as pessoas em geral não sabem do que trata a filosofia ou o que é a filosofia, né? Então ele diz, ilustrando essas contradições, a gente tem o Tales de Mileto, ele era tão distraído que certa vez, olhando para o céu e inebriado por profundas reflexões filosóficas, tropeçou e caiu num buraco. Então ele estava prestando tanta atenção nas reflexões dele, do mundo das ideias, né, para parafrasear Platão aqui, e não se atentou ao mundo físico, ao mundo real, e acabou caindo num buraco. E eu acho interessante isso porque é assim que tem sido atualmente, né? A gente ainda tem escutado dentro da filosofia os dizeres de que a filosofia é realmente um assunto difícil, um assunto que ele não é muito complicado de se fazer a ponte entre a academia e a população em geral, não é? E isso tem sido dito, inclusive, não como uma frase no sentido de vamos tentar vencer, mas uma frase no sentido conformista. A gente não consegue se comunicar, então não vamos nos comunicar, né? Mas ele continua. Ele faz uma série histórica dos trabalhos defendidos a respeito de filosofia africana, ou uma discussão que traga uma afrocentralidade, não sei nem se existe essa palavra, afrocentralidade, mas enfim, ele traz uma série histórica sobre os trabalhos defendidos nas universidades de São Paulo e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então na USP e na UFRJ. Ele traz uma série histórica que ele está investigando quais foram os trabalhos, né, que foram desenvolvidos. E aí ele encontrou apenas
2 trabalhos. O primeiro trabalho sobre o título O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas na construção de sua legitimidade, no ano de 2002, uma monografia de graduação da UFRJ escrita pela aluna Catiúcia Ribeiro Pontes, e uma dissertação de mestrado do aluno Rodrigo Almeida dos Santos, intitulada Bara-perspectivismo contra logocentrismo ou o trágico no prelúdio de uma filosofia da diáspora africana, também defendida em abril de 2014. E sabe o que eu acho mais emblemático nisso? Os 2 trabalhos que ele encontrou em 10 anos, tendo sido defendidos na Universidade de São Paulo e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tiveram a sua coorientação. Vocês entendem a gravidade disso? De a gente ter um único professor no Brasil que orientou os únicos 2 trabalhos que a gente tem sob essa perspectiva, ocorridas numa série de 10 anos, nas 2 maiores universidades públicas do Brasil da época, né? Hoje a gente tem universidades sobressaindo, mas essas 2 continuam sendo grandes, o FRJ e o USP. Vocês percebem a gravidade disso, desse problema? Mas a gente vai um pouco mais além, né? Se a gente tem esse problema de ter poucos trabalhos defendidos ou discutidos dentro desse âmbito, como que isso está na licenciatura? E aí eu faço a pergunta, não sei se tem alguém aqui que seja de fora da Unicamp, né? O que foi, Grazi, deixa eu ver, estava vendo uma live sobre mulheres gregas na filosofia, e uma delas também orientando a Nogueira. Você está vendo? Isso é muito, mas muito, mas muito problemático. Porque, e assim, eu não precisava nem explicar por que isso é problemático, mas vamos lá, o que acontece se o professor Renato eventualmente vier a morrer? Acabou? Não vai ter mais orientação desses trabalhos no Brasil? Simplesmente uma ideia de filosofia africana, uma filosofia afrodiaspórica, ou uma filosofia afroperspectivista, ela não é mais possível? Isso é muito complicado. E ele faz uma... antes de falar disso, aliás, eu quero estender essa preocupação para o seguinte: agora a Lei 10.639 foi promulgada, mudou a LDB, coloca que é obrigatório a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quem aqui tem aula de filosofia africana, filosofia indígena ou filosofia afro-brasileira? Quem aqui tem algum curso ou participa de alguma disciplina que nos deixe preparados a cumprir essa legislação muito importante, legislação que só aconteceu mediante muita luta dos povos indígenas e dos movimentos negros do Brasil? Tem essa possibilidade da gente conseguir sair da universidade no sentido minimamente capazes? Olha só, na faculdade de educação tem. Eu não sabia disso. No IFISH nós não temos. No IFISH nós não temos. E agora que eu sei que tem, semestre que vem eu estou pedindo. Professora, pode comentar o que você falar? Oi, Caroline. Então, essa disciplina, antes ela era eletiva, e houve um processo foi criado um GT, né, um grupo de trabalho, não sei se a Caroline se lembra desse fato, se sim, ela pode até falar mais para nós, e até participei desse GT, e ele cria, então, uma disciplina, a partir daquela que era eletiva, como obrigatória. E essa disciplina, então, ela passa a fazer parte do catálogo da formação da licenciatura em pedagogia. E eu não me recordo agora qual o período, o ano que ela entra na grade, mas ela passou a ser uma disciplina obrigatória. E também tem aquelas disciplinas com essa temática que podem ser oferecidas como disciplinas dos tópicos especiais. Ótimo, Caroline falou que o ano passado.
Há também aquelas disciplinas que são oferecidas com o título mais amplo, como tópicos especiais de educação, estudos autônomos, que aí cada docente tem a autonomia para trabalhar as temáticas, e dentre elas questões indígenas, questões negras, afrodescendentes, questões do racismo, inclusive na questão dos indígenas, a professora Alique e a Alexandrina e a Jaqueline trabalham bastante. E na questão das africanidades, tem aí, como foi lembrada, a professora Débora Jeffrey, a professora Ângela Soligo, que foi uma das mais antigas, e eu também dei essa disciplina como seminário, e o próprio conjunto de temas que comparecem na pós-graduação, como mestrado e doutorado, mestrado acadêmico e doutorado acadêmico e mestrado profissional, e também nas pesquisas de iniciação científica e TCC. Aí posso até citar o caso da Thelma, né, Hudson, que o tema dela é sobre o currículo, né, uma pedagogia antirracista. Então, tem todo um movimento mais, digamos assim, fortalecido e engajado. E acho que até mais assumido, né? Antes era um assunto assim, um pouco velado e tal. Então, eu considero que há essa movimentação, esse engajamento, os próprios grupos estão se mobilizando mais, e eu vou aproveitar aqui a questão para divulgar o link de um livro que está disponibilizado democraticamente, que chama Áfricas e Brasis, que tem textos da graduação e da pós-graduação de vários programas, e pode ser que haja interesse por alguns dos que estão presentes. Enfim, eu vou passar por aqui, e depois também tem ele em PDF. Obrigado, professora. Eu não sabia desse texto, eu com certeza quero saber, e ainda estou mais interessado pela pesquisa da Thelminha. Agora eu vou... É que, quem não sabe, eu estou fazendo uma disciplina com a professora Nima, e a Thelma é a PAD, né? Então agora já tem até questões para fazer para a Thelma sobre isso. Gente, já estou caminhando para o fim, mas caminhar para o fim não significa que esteja acabando, viu? Mas estou caminhando para o fim. Eu quero trazer para vocês agora um dado que, quando eu vi, eu fiquei chocado. Mas assim, a gente fica chocado, mas no fundo, a gente já sabia que era assim, né? O professor, ele fez um questionário com professoras e professores das redes públicas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né? E eram professores que faziam parte de grupos de estudo de filosofia africana, né? Ou grupos de trabalho sobre isso. Então, é uma amostragem pequena, não é uma amostragem grande, mas ele traz alguns dados bastante assustadores, né? Ele primeiro questionou se esses professores sabiam da existência da lei que alterou a LDB e que colocou a obrigatoriedade de se ensinar, né, uma história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Desses, 84,6% sabiam que essa lei existia. Então, é um número bastante expressivo, né? Só que 76,9% dos professores de filosofia não cumprem essa obrigação. E deste número, e do total, né, 100% não tiveram esses conteúdos durante a sua formação docente. Como que a gente pensa num tipo de pedagogia descolonizadora na formação de professores, se a gente não tem essa preocupação nas próprias licenciaturas, né? Agora a gente sabe que tem a preocupação na pedagogia. E aí eu tenho que dizer, gente, a pedagogia está sempre à frente do seu tempo, né? Não tem como não dizer isso, porque é mágico. Tudo aquilo que a gente critica, o IFISH não tem, você vai na pedagogia, a pedagogia tem. Não tem, assim, o orgulho da universidade, porque não tem como negar isso. Eu tenho uma amiga de grupo de estudos que se formou aí
na pedagogia e agora está fazendo uma graduação em filosofia lá com a gente, né? E aí ela está no mesmo grupo de estudos que eu tô e eu estava esses dias comunicando lá e aí eu fiz uma defesa da faculdade de educação, eu não lembro qual era o contexto. Ela brincou falando, Hudson, todo mundo sabe que seu coração é da FE, não é do IFISH não, sai daí e vai para lá. Eu fiquei, gente, mas como não, né, diante desses dados? Mas calma que tem um pouco mais. Ele também diz que desses entrevistados, 92,3% se formaram entre 2004 e 2013, ou seja, depois da lei ter sido promulgada, né? E 76,9% foi depois de 2008. Então já existem duas leis, né? Uma lei que data de 2003, se eu não estiver enganado, e uma segunda lei que trata de 2008. Essa população não teve essas aulas, né? E novamente 100% não aprenderam nada sobre esse respeito, sobre a respeito de uma história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, e 76,9% sente a necessidade de formação complementar porque não sabem como atuar. E isso é grave, gente, porque a gente está obrigando os professores a fazer um tipo de coisa, um tipo de trabalho com os estudantes, quais eles não têm formação para fazer, quais eles não têm como fazer. E ainda, eu chego a dizer que é até pior, né? Nos cursos de formação, e isso é preciso levantar esse dado, nos cursos de formação continuada que os professores fazem pelas redes, né, pelas redes estaduais, pelas redes municipais, né? Esses cursos, eles trazem esse tipo de abordagem, esses cursos, eles trazem especialistas sobre o assunto. Como vai trazer especialistas se a gente não tem? A gente tem muito pouco. Como vai trazer levantamento sobre esse texto se também a gente tem muito pouco? E olha só, dizer que tem pouco não é invisibilizar os que já existem. Eles existem, esses trabalhos estão aí. Mas só que quanto menos pessoas estudam, mais invisível esse trabalho se torna. E sobre isso eu fiquei pensando, né? É evidente que a discussão eu quis trazer desde o começo, que era uma vontade que eu já tinha expressado com a professora Nima, que eu disse para ela, eu ainda não sei o texto que eu vou trabalhar, mas como sexta-feira é dia da consciência negra, a gente precisa trabalhar um tipo de pedagogia afrocentrada, né? Mas como ontem a professora Nima tão carinhosamente fez a minha apresentação, eu também preciso lembrar da outra população qual eu faço parte, da outra minoria, que são os LGBTs. E eu estive pensando sobre como que a gente consegue, ou melhor, quais são as consequências de uma pedagogia que não seja descolonizadora das mentes. Ou num sentido um pouco mais prático, quais são as consequências de uma metodologia de ensino aplicada nas escolas completamente colonizada por um pensamento europeu, mas não é um pensamento que é só europeu. É um pensamento que é masculino, um pensamento que é branco, um pensamento que é hétero. Como que a gente consegue fazer? Quais são as consequências disso? E aí, eu, há algum tempo, fiz uma disciplina com o professor Regis, aí da Faculdade de Educação. Eu não me lembro sobre o nome dele, me perdoem, mas fiz uma disciplina com ele e a gente estava refletindo um pouco a respeito da educação de travestis e transexuais. E eu quero trazer para vocês agora um trecho de um documentário para a gente pensar um pouquinho sobre as consequências práticas no cotidiano, porque a professora Nima, ela lembrou uma coisa no primeiro dia da disciplina do EJA, que é algo que ele não é trivial, mas a gente se esquece de que a educação ela é feita para a gente, é feita de pessoas para pessoas, não é feita para número, não é feito para dado, não é feito 100% de 100% significa dizer na prática
que todos os alunos destes professores não terão na sua formação, na escola, que é o único espaço que eles vão ter oportunidade para essa discussão. A gente que se formou, a gente sente saudade da escola, eu muitas vezes me parei pensando, nossa, se eu quisesse voltar para o ensino médio, se eu quisesse voltar para aquele espaço, eu não posso. Porque já foi, já passou, né? Deixa eu ver o que foi dito aqui, a professora colocou. Professora, pode falar, pelo amor de Deus. Não, Hudson, tá tão gostoso a sua fala, a aula tá tão gostosa, que me fez lembrar um texto do Vanderlei Geraldi, a aula como acontecimento. Tá, assim, forte, dialógica, didática, assim, uma aula sem retoques. Eu apenas coloquei uma observação ali, que vai ao encontro dessa sua apresentação, que como as universidades, as escolas são tidas como uma espécie de latifúndios do saber, né? E por que latifúndios? Porque é aquela ideia hegemônica de que poucos detêm o saber, poucos detêm o conhecimento, mas que saberes são esses? Que conhecimentos são esses? Quem teve acesso a esse conhecimento? Os pesquisadores ou essas instituições se sentem assim formadoras, detentoras de clãs, né? Clãs, então é o clã da filosofia ocidental, é o clã da pedagogia histórico-crítica, é o clã da pedagogia freiriana, e assim sucessivamente. Então, acho que uma possibilidade real, possível, aí é um esforço coletivo para ocupar esses espaços, inclusive territórios, né? Acho que a categoria território é muito importante quando nós vamos fazer essa discussão numa perspectiva decolonial, criar nesses espaços, ocupar esses espaços para uma pedagogia, uma formação de professores, uma descolonização das mentes que se contrapõe a essa histórica exclusão que acontece, que aconteceu e que ainda insiste em permanecer nesses espaços. Então, nós temos que os ocupar, porque esses espaços, eles são, com todas as suas limitações, instituições de produção do conhecimento, da existência. A filosofia é pensar a existência, né? Uma das matrizes da filosofia é pensar a existência, refletir sobre a existência, e também como tempo e espaço da sociedade, né? E aí eu acho que vale muito a pena a gente destacar que a escola pública é um tempo e espaço para todos, né? Se a gente quiser se deparar com a diversidade e com as diferenças, é na escola pública. E agora na universidade pública também, né? Então, acho que o esforço coletivo para ocupar esses espaços é fundamental para se contrapor a essa histórica exclusão que nós temos aí acompanhado, e ora acompanhamos mais próximo, ora acompanhamos de uma forma mais combatente, mas ocupar esses espaços e esses territórios. E essa fala da professora, né, é algo que eu não ia trazer, porque já está mais no capítulo 1, na reflexão um pouco mais aprofundada que o professor Renato ele traz, né, no texto dele, mas eu preciso comentar que eu me senti muito confrontado pelo texto do professor Renato pelo seguinte: hoje na parte da tarde, né, eu apresentei aqui na quinzena uma pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre o surgimento da Universidade de Paris e a discussão filosófica que acontecia nesse espaço durante o século XII e XIII.
E o que eu tinha em mente era que a filosofia africana não era propriamente filosofia, porque ela era muito arraigada a um contexto mais religioso, né, dentro da África. O que foi a filosofia medieval cristã, então? O que foi a filosofia do Ocidente, então? Se não a mesma coisa, se não uma filosofia completamente enraizada e completamente debaixo da asa, por assim dizer, do cristianismo e da teologia. E eu vou até um pouco mais além, né? A gente vê críticas sobre a filosofia africana, e são críticas que são feitas a partir de concepções eurocêntricas. E o eurocentrismo, ele exclui por essência, ele exclui, porque só é filosofia aquilo que é deles ou a partir deles. Fora das discussões europeias não há filosofia, então é evidente que não haverá filosofia africana, é evidente que não haverá filosofia indiana ou filosofia uma filosofia indiana, uma filosofia chinesa. E aí eu digo até mais, né, que eu me senti confrontado, e aí é quando é esfregado na nossa cara que a gente ainda tem a mentalidade do colonizador. No século XII já existia centro universitário na África, vocês sabiam disso? Por que então que a gente insiste em continuar estudando? A gente, que eu falo aqui, agora eu estou falando para os meus demais colegas, irmãos e irmãs negros e negras, por que nós insistimos em em defender uma ideia eurocêntrica, branca, heterossexual e masculina, quando as narrativas do nosso povo, dos nossos antepassados, têm ficado cada vez mais em segundo plano e têm sido, inclusive, invisibilizadas por nós mesmos. Enfim, eu me senti muito, mas muito confrontado quando eu estava fazendo a leitura desse texto, e eu queria muito que vocês lessem também, tá? Ele é um texto pago, é evidente, eu tenho o PDF dele, eu não posso dizer publicamente que eu vou fazer escambo democrático do texto, porque eu não sei se eu posso ser denunciado depois. Mas, enfim, né, a gente pode conversar um trechinho ou outro, a gente vai liberando aí. E também nessa... Legal, obrigado, Caroline. Professora, por favor, pode fazer o seu comentário, não precisa escrever, não. Não, isso aqui tá tão bom te ouvindo falar, e às vezes eu sou mais da escrita do que da fala. Pode não parecer, gente, mas assim, eu sou. E eu costumo dizer que o espaço da sala de aula provoca em mim uma vontade e uma rebeldia de realmente querer mudar o mundo. E fazer isso pela educação, né? Essa aula realmente está muito gostosa, Hudson. Eu coloquei até coloquei assim, mais uma pitadinha, porque você traz, né, o texto do Renato destaca isso, dentre outras coisas, que nós temos uma escola, um modelo educacional regular, formal, numa perspectiva colonizadora. Isso é fato. Você falou da filosofia. A filosofia que a gente recebe e que muitas vezes a gente repassa ou leciona é numa perspectiva colonizadora. E aí nós temos alguns marcadores, que foi o que eu escrevi lá. Uma superioridade de todas essas características que você colocou, como se essa perspectiva colonizadora fosse de resgatar da barbárie, trazer a civilização. Você quer um termo que mais exclui do que o tal da civilização? E isso seria o quê? Levar para uma cultura europeia. Então, há para essa migração, essa condução da cultura europeia, um apagamento de todas as outras culturas.
e, sobretudo, um apagamento das culturas, das expressões culturais, dos saberes, dessa sabedoria ancestral dos negros, dos índios, dos camponeses. Então, nós já sabemos, entre aspas, ou pelo menos nós conhecemos, ou nós temos acesso ao que é uma educação na perspectiva colonizadora. Nós temos. O que é uma filosofia, o ensino de filosofia numa perspectiva colonizadora? E são sempre os mesmos excluídos. Os pobres, os negros, os índios, os camponeses, os moradores de regiões menos favorecidas, as mulheres, enfim. E aí eu coloco como provocação. Diante disso, que sabemos o que é uma educação na perspectiva colonizadora, então, o que seria uma educação na perspectiva decolonial? O que seria um ensino de filosofia numa perspectiva decolonial? A gente não tem receitinha, mas nós temos muitos indícios, nós temos elementos que nos conduzem, nos provocam a esse deslocamento, a essa mudança. E os outros capítulos desse texto do professor Renato, ele traz alguns indícios e alguns elementos sugestivos para uma filosofia decolonial e uma perspectiva filosófica decolonial e que respeite os outros saberes também, né? Eu gostaria de passar para vocês, eu sei que a nossa discussão ela tem centralizado na população negra, mas eu vou trazer um trecho, mais ou menos 5 minutinhos de um documentário, né, um documentário chamado Homofobia e Transfobia na Escola, para a gente pensar um pouquinho das consequências primeiro, de uma formação colonizada, uma formação onde os professores têm toda a sua mente colonizada, um tipo de raciocínio, e pensando, inclusive, nas consequências práticas dos estudantes que receberão esse tipo de educação, né? E eu acho muito potente a gente discutir sobre essa questão, e eu chamo muito atenção para isso, porque é um documentário que traz principalmente as mulheres travestis e os homens trans. Onde estão as mulheres trans e os homens trans nas escolas? Como foi a formação dessas pessoas? E até eu vou perguntar mais para você, saindo um pouco da escola. Quantos amigos e amigas transexuais nós temos? Quantos colegas de curso nós temos? Quantas pessoas do nosso convívio são transexuais? Quantos colegas professores nós conhecemos, inclusive em cursinhos populares? Quantos professores transexuais nós temos? Eu me orgulho muito, e aí eu preciso, da mesma forma que eu me orgulhei da Faculdade de Educação, eu preciso dizer que eu me orgulho muito do Lélia Gonzalez, porque lá, com falta de um, tem 2 professores transexuais. Então, isso daí eu acho sensacional, né? E um time de professores negros também, fortíssimos, no qual eu nem quero me incluir aqui, porque, meu Deus do céu, uns professores maravilhosos, um mais maravilhoso que o outro, né? Vamos pensar, então, nesse documentário, nesses trechinhos que eu quero propor para vocês. É só um pedaço. E eu já aviso que traz algumas coisas fortes. Deixa eu ver só quando eu já estiver compartilhando. Compartilhou. Vamos lá. As pessoas só me diziam que eu deveria andar de uma determinada forma que não era que eu andava, ou falar de uma determinada forma do modo como eu deveria falar. Ou a minha voz, que era o problema, não era meu modo de fala, né? Então, na verdade, tudo era o problema, porque o problema estava na minha transexualidade, né? Teve uma que mais me marca até hoje, quando eu fui no banheiro e alguns meninos me humilharam de tantas maneiras, entre elas até o abuso sexual. Eu já pensei várias vezes em me matar,
Já tentei, as pessoas falam, você não tentou, porque se você tenta, você consegue. Mas não é tão simples. Porque chega na hora, você pensa em milhões de coisas, tem a família, tem os amigos, aí você quer sair dessa dor, você pensa, não, minha família vai sentir minha falta. Mas mesmo assim, eu estou pesando a minha família. Seria muito mais fácil eu acabar com tudo isso e eu tô livre, minha família tá livre. E eu quase concretizei isso, porque eu não aguentava mais toda essa violência que eu estava passando. Então, para mim, morrer era a melhor alternativa. Seria o refúgio para acabar com todo aquele sofrimento. E eu adoeci muito, eu tive umas crises depressivas. Eu com 13, 14 anos já tomava 2 comprimidos por dose para fazer efeito de 50 mg de tarja preta. Até porque eu tinha medo de sofrer mais violência. E na época, eu me via como o errado também da situação. Eu me sentia como o merecedor de toda a violência que eu estava passando. Era uma história de uma travesti da Scarlett, contando dela quando ela tinha 11 anos, que ela nem sabia que era trans, nem sabia o que estava acontecendo com ela, que ela foi abusada no banheiro por 8, lá não sei quantos meninos. O encaminhamento dessa história é que quem foi expulsa da escola foi ela. Naquela época era bem complicado, assim. A temática não estava sendo discutida, era patologizado, então, sendo patologia, havia cobrança de pais que diziam que seus filhos podiam ser contaminados. Então tinha toda uma questão assim bem hipócrita e preconceituosa, né, com a convivência de pessoas diferentes, né? E eu era a única pessoa diferente da escola, né? Então eu acabava sofrendo toda essa pressão, esse bullying, né? Eu era aquilo que não poderia ser, que não deveríamos. Então eu acho que é isso. Qual que é a mensagem que passou para ela? Você não tem esse direito, você não tem direito daqui. Ao não ter amparo, ao não ter proteção, ao não ter não sei o quê, você vai fazer o quê num lugar que te humilha? Você vai fazer o quê num lugar que não te aceita, né? Nós éramos expulsas, né? Porque a gente muitas vezes tinha que passar por muita coisa, muita humilhação, né, para poder permanecer nesses espaços, desde a lista de chamada, né, que te faz você se constranger com o seu nome de registro, até possíveis agressões então eu acho que é difícil a gente querer estar ali, né? A maioria da evasão escolar acontece porque esse processo educacional acontece no mesmo período em que a gente transita. Dentre todas as violências, não é questão de comparar a violência, mas pensando por essa básica, a questão do nome, é uma questão do reconhecimento do outro. Então, assim, é por isso que é muito forte a evasão, a expulsão escolar de pessoas trans, porque, assim, o enfrentamento que um trans vai ter que fazer para a escola é maior nesse sentido, e principalmente nesse momento, né? Nesse momento que nem sei o que eu sou. Então, a negação de direitos é o assassinato social, né? Não é um suicídio, a gente não se suicida socialmente, a gente é assassinada, né? Quando temas como a transexualidade, por exemplo, não podem ser discutidos. A primeira vez que eu assisti esse documentário, eu fiquei bastante emocionado, assim, porque não tem como, né? Eu acho que eu fico pessoalmente emocionado porque eu me vi em muitas daquelas histórias, né? É muito difícil a gente ter que ficar pensando e ter que ficar vendo essas pessoas continuarem tendo que passar por isso no ano de 2020, no século 21, onde a transexualidade já deixou de ser patologia há muito tempo, onde a homossexualidade já deixou de ser doença há muito tempo, mas ainda assim a gente continua assistindo esse tipo de episódio, né? E eu queria terminar, mas não terminando,
né? E não terminando mesmo, assim, porque eu realmente gostaria que a gente conversasse, que vocês tivessem aí com sua bebidinha na mão, ou comidinha, ou nada também, não importa, para a gente conversar um pouco disso, porque a provocação que eu quero deixar para a gente refletir hoje, né, depois a professora vai trazer ainda mais reflexão para a gente pensar no final de semana, porque segunda-feira é só que a gente termina, né? Mas eu quero encerrar essa parte da minha fala pensando no seguinte: até quando a gente vai se calar e a gente vai ser conivente com esse tipo de coisa? Até quando, meus colegas da filosofia, a gente vai aceitar pura e simplesmente que, apesar de haver uma determinação legal, nós não tenhamos sequer menção à filosofia africana nas disciplinas? Até quando a gente vai continuar tolerando que a gente tenha a exclusão de corpos transexuais e corpos negros e negras de dentro dos quadros da universidade, dentro dos quadros da pós-graduação? Até quando? E principalmente, até quando nós... E assim, essa pergunta ela vale inclusive para mim, porque eu confesso para vocês, preparar isso aqui não foi fácil para mim, não só por, enfim, tempo, etc., mas não foi fácil para mim porque me colocou em xeque com relação à minha própria pesquisa, né? Até quando a gente vai continuar estudando filósofos e filósofas europeus, brancos, filósofas não, né? Porque não tem. Até quando a gente vai ficar estudando... Não tem... não, eu dizer que não tem desse jeito invisibiliza, não é isso. Mas dentro da graduação... Quantos professores trabalham filósofos? Vamos começar por aí, né? Quantos professores a gente tem, ou professoras, em sua grande parte professoras, né? Porque os professores, que é a maior parte do departamento, eu pelo menos vi um ou outro mencionar alguma filósofa. Até quando a gente vai tolerar esse tipo de educação para nós mesmos e para os nossos futuros alunos? Professora, por favor. Hudson, essa questão da trans, né, que você traz, essa questão trans, eu até coloquei no chat, o PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, os dois programas, né, o acadêmico e o profissional, aprovou cotas trans já para esse processo seletivo. É o segundo à frente do seu tempo. É o segundo programa na... Sim, Caroline estava lá na votação, foi bem bonito e forte, né? Assim, acho que é um momento importantíssimo, em que os discursos e as pautas realmente ganham a concretude, né? E aí o direito passa a ser exercido de fato. Então, é o segundo programa na Unicamp, o primeiro foi o IFISH e o segundo a Faculdade de Educação. Parece-me que são um dos, não vou dizer que são os únicos, mas um dos poucos programas no Brasil que tem cotas trans. Então, já vale para esse processo seletivo. E também eu gostaria de sugerir, até eu coloquei no chat, como a proposta para o minicurso do Hudson e minha, nossa, trabalhar texto e intertexto. Eu deixei no chat uma sugestão do professor, para acessarem o professor José Castiano, que é de Moçambique, é negro, é filósofo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, ou sobre os estudos que ele faz nesse contexto decolonial e da cultura negra dos povos africanos. Então, eu coloquei lá uma sugestão para assistirem ou procurarem outros materiais dele. Foi lançado, acho que tem uns 10 dias, um documentário chamado No Limiar. Não sei se é No Limiar ou Limiar, depois eu coloco aqui no chat. Que foi feito pelo Laboratório Cisco, que é aqui de Barão Geraldo. É um documentário autobiográfico da mãe de uma adolescente agora, que está, né, fazendo todo esse processo de transformação aí, né? Então, muito interessante e recente, é um assunto ainda
pouco, digamos assim, trazido para geração mesmo de conhecimento. Então, eu não sei se é no limiar ou limiar. Eu vou colocar aqui no chat como sugestões de intertextos. E eu também já deixo de sugestão esse documentário, que vocês assistam ele inteiro, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição também para vocês. É um documentário muito bom. Este e outros, né? E... Bom, gente, era isso que eu queria provocar, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Eu queria ouvir quais são as reflexões de vocês sobre isso, né? Como vocês veem toda essa questão? Né? A minha fala, eu não gostaria que ela definisse nada, né? Eu não gostaria de estar aqui como detentor do conhecimento, que lê o texto e está passando para vocês de jeito nenhum. Eu quero que seja de igual para igual, quero aprender com vocês também, né? Então tá aí, tá aberto, se alguém quiser, se alguém puder comentar alguma coisa. Professora também, de novo, mais alguém, por favor, gente, fiquem à vontade. E pelo amor de Deus, não tenham medo, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos em toda a aula, na aula de filosofia, até com perdão da palavra, mas é para falar do mesmo jeitinho. Não tenham medo de falar merda, porque até a gente falar alguma coisa que de fato seja notável, a gente vai falar muita besteira primeiro. Então não tenha essa vergonha, toda colocação é válida, tá bom? Por favor. E não precisa levantar a mãozinha, não precisa fazer fila para falar, tá? Tô vendo que tem bastante gente aqui querendo. Pode ficar à vontade de abrir o microfone e dizer alguma coisa. Eu não queria ser a primeira a falar de novo, mas eu vou. Meu, sem comentários, isso, tipo, 100% contemplada, e eu acho incrível que, só para reiterar, né, reforçar tudo que você estava dizendo, que do silenciamento, do apagamento de outras filosofias, né, contra-hegemônicas, decoloniais, eu comprei o livro do Renato Nogueira, eu comecei a ler, e, tipo, desde o momento que eu abri a primeira página, aquilo lá já tipo, me tocou, assim, de uma forma que nenhum outro livro de filosofia me tocou de nenhuma maneira. Daí tá, beleza, eu lá, lendo o livro, e, inclusive, assim, foi uma recomendação do professor Rafael, e o que eu já achei estranho, sabe? Tipo, sabe, de todas as referências, essa foi o que o Rafael me passou. Fiquei pensando nisso. Até que um dia, eu não sei se todo mundo sabe, provavelmente sabe, mas o Vinícius Santana, é um menino da minha turma que faz um trabalho magnífico no Instagram de divulgar a filosofia. E daí ele postou umas coisas esses dias, falando sobre esse livro. E eu comentei assim, ele falou, meu, porque eu leio esse livro, não sei o quê. Daí você também falando desse livro hoje, eu fiquei, mano, como assim, sabe? A gente, 3 pessoas, 4, já dá um grupo de estudo, sabe? Por que a gente não tem esse tipo de incentivo na graduação? Tipo, a gente continua lendo os textos do Humboldt. Eu sei que você estuda a criação da Universidade de Paris, mas tem umas horas que, tipo, que eu acho que já deu, sabe? Da gente ficar revendo esse modelo eurocêntrico de educação. É importante para a gente problematizar, para a gente poder desconstruir, mas eu não sei se foi aqui, nessa mesa, ou se foi em algum outro lugar, que a gente não pode só ficar desconstruindo as coisas, né? A gente tem que construir. E eu fico pensando muito que é exatamente isso que o Renato está fazendo. Ele não se dá o trabalho, quer dizer, ele faz um pouco dessa desconstrução da filosofia europeia, eurocêntrica, mas o que ele faz, principalmente, é construir um trabalho de compilação de estudos, de compilação de temas, não sei o que. Assim, é um trabalho fenomenal, que vamos combinar que já passou da hora de ser feito.
E eu acho muito engraçado também a gente tá nesse issue, porque eu vejo é muito inevitável a gente se comparar com outros cursos. Tipo, na sociologia, assim, é pique pedagogia, assim, eles estão muitos anos luz à frente, assim, né, da cotas trans e de todo o debate, de todos os núcleos de estudo, o PAGU, por exemplo, né, que é uma iniciativa, eu imagino que seja uma iniciativa do departamento de algum departamento das sociais, tipo, na história também, que já tem um debate racial, assim, não vou falar esgotado, porque, né, a única referência de professora negra que tem ainda é a Lucilene, né, ainda tem essa defasagem, mas ainda tem esse debate, tem um núcleo de estudos de relações raciais, um estudo profundo da escravidão, mas agora na filosofia, né, a gente está aqui, tipo, tentando sobreviver, sabe? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser notada é a quantidade de pessoas negras e mulheres e LGBTs no curso. Tipo, LGBT no geral, assim, porque, enfim. Mas eu fiquei pensando muito também nesse negócio, na questão ai, gente, calma, deixa aí os comentários. Da formação dos professores, que realmente o IFISH não dá conta. E eu fiz várias matérias na FE. Eu tive muita sorte, que todas as matérias que eu peguei, obrigatórias que eu peguei na FE, foram muito boas e muito propositivas. Teve uma que eu fiz com a professora Norma, que era Escola e Cultura. E, assim, o princípio diretivo dela na disciplina era tratar de um debate racial dentro da escola, né? Porque ela estuda capoeira e tudo mais, então ela foi meio aí nessa coisa. E, assim, a primeira aula, a gente leu Boaventura Souza Santos, né? Um clássico, a gente leu Walter Mignolo, fez uma compilação. Segunda aula, Franz Fanon, sabe? Daí já chegou com os dois pés no peito, assim, e falou, o que é isso? O que você está fazendo aqui? E o engraçado é que as matérias da FE, eu acho que elas são da licenciatura, que não é né, para o pessoal da FE, eu acho que é sempre um espaço de aprendizado muito potente, porque tem gente de todas as áreas da Unicamp, de licenciatura, né? E principalmente quando as pessoas que estão no começo do curso, tipo, não é aquela galera que vai fazer quando já está se formando para ter o diploma, as pessoas, elas costumam estar muito interessadas, então sempre tem essas conversas em grupo, etc, etc. E eu sentia que as pessoas ficavam tão incomodadas quando a gente falava de raça. Teve um tema, assim, que a gente tratou sobre problematizando o gênero, e no documentário que você passou, a primeira moça que falou lá, falou alguma coisa sobre patologizar o gênero. E me veio muito esse texto na cabeça sobre essa questão do gênero na escola, de como lidar com as sexualidades e gêneros desvirtuando, assim. Meu, era absurdo o desconforto que as pessoas tinham para falar sobre isso, para lidar com isso. E eu sinto que, tipo, conforme o semestre ia passando, assim, no final do semestre, quando teve a apresentação de seminário, eu pude sentir que as pessoas que estavam engajadas, que estavam interessadas, realmente teve um crescimento, não um crescimento, sabe? Mas é que é um tipo de coisa que a gente não tem na nossa formação. Você nunca vai lidar com isso, tipo, com uma pessoa trans. Tipo, se você não lidar com isso eu tenho a impressão que é só na escola. Só quando você entrar na sala de aula, você vai chegar lá, você vai ver aquela diversidade de aluno e falar, caraca, mas o que eu faço agora, né? Enfim. Daí eu fiquei pensando bastante nisso, né? Sobre essa minha formação, que foi muito privilegiada. Tipo, eu me chamo de privilegiada, sabe? Porque a minha formação na Unicamp está sendo, assim, muito fora da casinha. Tipo, eu estudo feminismo negro desde que eu entrei na faculdade. Tipo, e querendo ou não, fui acorada por uma mulher branca, mas, tipo, com um viés
de pesquisa. Mas enfim, isso não vem me tocar. Só que eu só fui perceber que eu podia estudar quando eu conheci a Bell Hooks, né? Eu podia juntar o feminino negro para a educação, não sei o quê. Então eu fiquei pensando muito nessas coisas, assim, sabe? Como no despreparo total da formação dos professores para lidar com isso, porque esse livro do Renato, realmente, essa parte das pesquisas, que ele mostra o resultado dos questionários que ele faz, é muito chocante, porque, tipo, é o tipo de estatística que a gente fica chocado, porque, apesar de ser uma amostragem, você sabe que é verdade, você sabe que se você for expandir isso, vai ser pior, se você vai ter resultados piores. Então, eu fico muito incomodada com isso. Também tem toda aquela história, né, de botar a filosofia africana dentro do departamento de filosofia, que, tipo, que também já é outra luta. E tipo, eu acho que é muita, não sei, é muito desesperançoso, mas, assim, de um ponto de vista mais no geral, assim, porque quando eu vejo isso que a gente está fazendo, encontro de alunos, tipo a semana de ensino do Unicamp, de filosofia, tipo, isso que a gente faz, a semana de ensino de história, sabe? Eu vejo que, tipo, que é isso, sabe? Que o caminho é esse. Da gente discutir, da gente levantar esse debate, recolher gente, recolher mão de obra, assim, pra gente lutar com isso, porque é um trabalho coletivo. Eu acho que, assim, uma das propostas, tanto do Paulo Freire quanto do Renato Nogueira, é expandir a educação, tipo, sair do indivíduo, né, fazer um trabalho... Ai, arrasou, Hudson. Meu Deus, é muito rápido, muito bom. Você já está nele, viu, Grazi? Eu preciso adicionar Ai, alguém para criar o... Ah, tá. Não, eu sério, desde que eu tô assim num dilema absurdo para montar a minha apresentação da semana, né? Porque só que tipo, conforme os dias vão passando, eu sinto que realmente eu não tô sozinha. Eu sei que tem muitas pessoas que também têm a mesma preocupação que eu. Então, isso facilita um pouco, tipo, nos assuntos que eu quero abordar, sabe? Tipo, você falando do Renato Nogueira hoje, já me deu, tipo, já abriu meu olhar, assim, falou, cara, tipo, ele não é tão invisível assim, né? Ele é visto, ele só precisa ser jogado na cara das pessoas. Tipo, é isso, sabe? Também, eu sinto que não. Eu preciso ler os comentários. Mas, enfim, eu sinto muito... Ah, tá. Agora eu vi que foi a professora Lima que falou de criar um grupo, boa. E foi muito o que aconteceu ano passado também. A gente teve, na semana de ensino, a gente teve muito debate sobre o lugar da filosofia. E também teve um mini curso perfeito com o professor Luiz Thiago sobre filosofia africana. E saiu muita proposta tipo, dos alunos de mudar o curso. E, tipo, e fez muito efeito. Olha o que a gente está fazendo agora, a ementa dos cursos de estágio, que agora, né, é muito difícil falar em tempos pandêmicos, né, mas tipo, que surgiram com uma proposta muito mais avançada do que a proposta do departamento, que é tipo, fazer a gente continuar lendo o Homem Branco Europeu para dar aula para crianças brasileiras, sabe? Enfim. E assim, ontem foi perfeito. Hoje eu acordei super empolgada, só que eu dei uma aula de 2 horas e meia à tarde sobre... tipo, fiquei exausta. E daí, quando deu 5h30, eu fiquei, cara, como que eu vou conseguir assistir essa aula? O Hudson começou a falar, sabe aquela empolgação? Eu não sei de onde surgiu essa energia. Eu acho que foi da água que eu bebi, porque é isso que eu tô bebendo. Aqui não tem xangarequim. E tipo, isso me deixa tão empolgada, porque eu acho que essa coisa da gente trabalhar em grupo, de discutir em grupo, é muito revigorante. Porque esse negócio da gente não se ver sozinho, sabe? Eu debato muito isso com a Luísa, que é minha namorada, que é professora também, professora de história,
tipo, umas questão que, tipo, se eu estivesse sozinha, eu não sei o que eu pensaria, sabe? Essas coisas de, eu chego na sala, será que eu falo para os alunos que eu sou uma mulher lésbica, sabe? Tipo, será que eu falo que eu sou feminista? São coisas desse tipo, assim, que eu acho que só pode ser construída em grupo, porque é uma proposta decolonial no final das contas, né? Ter essa horizontalidade. Mas, enfim, já falei demais. É isso, eu só queria agradecer de novo, meu. Que time! Nossa, professores incríveis. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Eu quero acrescentar uma informação na fala da Grazi, quando vocês tocam aí na Faculdade de Educação. É assim, uma informação técnica, mas é importantíssima, porque vai ao encontro dessa oportunidade de uma outra formação. Evidentemente que isso não vai trazer na minha fala um tom exclusivamente romântico da FE, que a gente sabe que nenhum lugar tem, mas também é um compromisso que eu tenho de falar isso publicamente. Dos 24 cursos que a Unicamp tem, 21 são licenciaturas. As 21 licenciaturas passam em algum momento da sua formação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ou estágio, ou as disciplinas, as ELs, sobretudo de políticas públicas, organização da educação brasileira, educação em sociedade, escola e sociedade. Então, sem romancear, mas assim, um compromisso mesmo social que a Faculdade de Educação tem, de formação, dos 24 cursos, 21 são licenciaturas, e os 21 cursos passam pela Faculdade de Educação em algum momento da sua formação. Eu acho até curioso que nessa matéria que eu fiz com a professora Norma, entrou uma questão assim que tinha muita gente da enfermagem, da licenciatura em enfermagem. Daí teve muito esse debate do porquê que tem licenciatura em enfermagem, sabe? E, tipo, é sempre um espaço de questionar, porque eu acho que os princípios da faculdade de educação, essa questão de realmente, de passar todos os cursos, a proposta utópica, né, da criação da Unicamp, de todos os cursos passarem pela, enfim, realmente não pode romantizar nada. Eu acho que a professora está certa. A gente tem que ver com um olhar, não só um olhar crítico, um olhar, né, mas tipo, a gente tem que espalhar a palavra da FE por aí. Eu acho tem muita gente no IFISH, assim, principalmente os calouros quando entram não tem muito essa dimensão do que é se tornar um professor de filosofia do departamento da Unicamp. Porque daí tem toda uma questão burocrática, que você precisa fazer as matérias numa ordem específica, senão você não consegue se formar, não sei o quê. Mas também tem toda essa dimensão de que, tipo, as pessoas entram na Unicamp e acham que a Unicamp, tipo, você vai estudar ali onde você entrou, e o resto é, tipo, você vai pra, sei lá, pra cantina, você vai, sei lá, em tal instituto pra ir numa festa, enfim. Acho que não tem, não sei, é só uma leve reflexão aqui sobre o papel da FE na minha formação. Eu também passei momentos sensacionais na faculdade de educação. Acho que uma boa quantidade de reflexões que eu passei a fazer na minha formação foram na ou a partir da faculdade de educação. E eu até chego a dizer que hoje foi, acho que a mais potente, porque eu conversei com algumas pessoas no ano passado, eu dizia, olha, eu acho que eu finalmente encontrei a área da filosofia que eu gostei. E aí chega esse texto do professor Renato Nogueira e te dá um tapa na cara e fala, homem, acorda, filho, olha para tua cor, olha para teu povo e vamos estudar isso aí. Meu, não tem o que dizer, não tem como. Pessoal, tem mais alguém
que queira comentar alguma coisa. Legal, Marcilane, eu vou depois dar uma procurada nesse texto também. Ai, gente, tem tanto texto aqui que eu vou pedir até para alguém fazer um compilado disso aí depois, ou eu só vou sair dessa sala quando eu pegar tudo. Porque senão a gente vai perder. Gente, não é uma pressão, eu faço isso com todos os meus alunos, tá? Amanda, Arthur, Camila, querem falar alguma coisa? Caroline, Marcelo, Marcilane, Mel, Rena, vocês estão aí? Vocês querem comentar? Por favor, gente, tragam as contribuições de vocês. Bom, se não, professora, você quer comentar mais alguma coisa? Senão, acho que você já pode até encaminhar para o que vai provocar a todos nós neste final de semana. Hudson, vamos lá então. Duas observações que compareceram aí nas falas. Numa concepção de educação integral, menos dicotômica, menos pulverizada nos diversos campos do conhecimento, essa temática da descolonização das mentes, do feminismo, do racismo, desses ismos que tanto oprimem ainda a sociedade, os sujeitos, as relações, cabe a todos esses campos discutir esses assuntos, esses temas. Então, evidentemente que alguns campos têm talvez recursos, didáticas, leituras, materiais mais potentes ou mais sistematizados, mas dentro de uma concepção de educação integral, né, que pensa o ser de uma forma holística, que pensa o ser de uma forma integral e integrada, todos os campos do conhecimento se fazem responsáveis para discutir, debater, criticar, diminuir esses abismos sociais, né? Então, eu acho que não é só obrigação do IFCH, nem da FE, nem da medicina, enfim. Evidentemente, como eu disse, que tem alguns cursos e algumas disciplinas que sim, isso é mais propício e melhor sistematizado, mas dentro da concepção de educação integral, sensível, humana, todos os campos têm as suas contribuições. Outra questão também presente nas falas anteriores, e que eu gostaria de rapidamente dialogar, nós temos na cultura africana, em outras também, como os indígenas, mas eu vou me deter aí a africana e os indígenas, esses povos originários, uma cultura assentada na oralidade. E nós sabemos que há na sociedade como um todo uma valorização exacerbada da cultura escrita em detrimento da cultura oral. Eu acho que isso é importantíssimo nós trazermos, porque o registro histórico, ele, na nossa humanidade terrestre, ele se fez por forma de desenhos, mas também, sobretudo, pela forma da escrita. Então, essa questão de termos aí a cultura dos povos originários, uma cultura oral, da oralidade, ela deve ser muito, muito considerada.
até porque nós temos nessas tradições orais o conhecimento que é passado de geração para geração, temos aí a pedagogia griot, temos a questão da língua, a formação de um Estado nas culturas orais, nas culturas de tradição oral dos povos que se ajuntam por etnias, é muito diferente da formação de estados que levam aí o território, a língua e o povo. E a partir disso nós temos a imposição colonial da religião, dessas outras culturas. O que é diferente nos povos originários. Os povos, eles se formam pela língua e por uma cultura anteriormente existente. Então, quando os países, a colonização chega, as primeiras marcas são essas, a demarcação do território do povo, independente da sua etnia, e a língua, o idioma do colonizador. Isso é violento, isso é sangrento, isso é vergonhoso para nós. Então, eu gostaria de destacar essa característica da oralidade. Bom, acho, Hudson, que a gente pode passar para as provocações do final de semana. O que você me diz? Ou tem mais alguma mãozinha levantada? Eu não estou vendo aqui. Não, não tem não, professor. Eu acho que pode sim. Tá. Muito boa observação da Mel, quando ela coloca aqui das formas de pensar a vida. Sim, que não são as acadêmicas, sim. Sim, defesa da vida. Uma política da vida. Bom, eu e o Hudson pensamos numa atividade não avaliativa, nada dessas concepções, né, Hudson? Mas uma atividade que pudesse provocar ao grupo uma vinculação também durante o final de semana, pensando aí que o nosso minicurso vai se encerrar entre aspas, que eu estou vendo aqui a movimentação, já tem um grupo de WhatsApp e tal, na segunda-feira. Então, eu e o Hudson estamos propondo que o grupo reflita aí durante o final de semana e traga para a segunda-feira, que vai ser o nosso último encontro desse minicurso, alguma experiência vivida ou presenciada de discriminação e preconceito racial. Não é isso, Hudson? Quer complementar? Eu acho que eu acrescentaria até mesmo preconceito com LGBTs. O que você acha, professora? Sim, eu acho perfeito. Todas as formas de discriminação e de preconceito, elas estão no bojo da descolonização das mentes, porque o modelo LGBTs que tal, não cabe dentro de um padrão colonial, né, de sociedade, ou seja, de civilização, entre aspas. Não sei se mais alguém queira trazer outros elementos para pensarmos, ou seja, o diferente em si já é um elemento fora dos padrões coloniais, de colonização. Então, Hudson, eu acho que muito bem lembrado. E aí, Hudson, acho que a gente poderia falar também que esse encontro memorialístico, que muitas vezes pode marcar a pele, o corpo, a psique, as emoções, pode ser na forma de uma música, de um livro, de uma poesia, de um caos, né, de uma oralidade, mas que vocês busquem aí, eu e o Hudson também vamos trazer as nossas, uma memória vivida vivida por você ou presenciada por você sobre um ato, um fato, um acontecimento de preconceito e discriminação racial, étnica,
de gênero, de classe. É isso, né, Hudson? Acho sensacional. E aí, ninguém vai ter desculpa na segunda-feira para ficar em silêncio para dizer que não tem o que dizer. É que, gente, até assim, até desculpa se parecer que eu estou pressionando vocês a falar, mas é que eu não acredito em aula sem diálogo. Não dá. Em conclusões, isso mesmo, professor. Peraí. Ah, agora foi. É que eu fiz um rascunho aqui. Vamos ver se vai dar, peraí. É que eu fui registrando algumas ideias. Pronto. Legal. Você quer escrever depois? Eu estou copiando todos os textos e colocando no grupo lá para a gente não se perder. Excelente. Ah, eu fiz um bloquinho de notas aqui. Bom, Hudson, eu acho que é isso. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa. Eu fiquei pensando a partir dos seus 2 intertextos, e eu separei uma poesia e eu gostaria de ler. Eu não sei se o grupo quer falar mais alguma coisa, enfim, eu posso ler enquanto o pessoal pensa. E também, como você trouxe 2, eu, além da poesia, eu queria sugerir um link, eu vou colocar aqui no... A sugestão desse link veio depois do que você passou, daquele trecho que você passou no último vídeo seu, tá? E aí vocês vão perceber... É o Johnny Hooker com a Lineker. Tá? Esse videoclipe, eu queria fazer um comentário, ele foi, se não me falha a memória, segundo a professora Lilia Nascimento, né, Caroline, o primeiro videoclipe que inclui pessoas surdas e mudas no vídeo. Então, e é um casal homoafetivo, então dialoga bastante com a proposta do minicurso. Então, um seria o vídeo, para quem não conhece, e a Lineker, né, que é aí uma expressão importante, juntamente com Johnny Hooker, artistas, né? Bom, eu separei uma poesia, não sei se alguém mais quer falar, Hudson, aí eu vou ler depois. Então, vou ler. É uma poesia da Maya Angelou, tá? Chamada Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada? Com a cabeça curvada e os olhos baixos? Ombros caídos como lágrimas? Enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras. Você pode me cortar com seus olhos. Você pode me matar com seu ódio. Mas ainda, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende? Que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto.
de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto, trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Eu não consigo dizer nada, gente, depois dessa. Se alguém quiser comentar, por favor. Por favor, Mel, fica à vontade. Duas belas músicas. Então, acho que é isso, meu povinho e minha povinha. Quero novamente agradecer a professora Nima pela oportunidade, pela presença e pela oportunidade. Né? Pela presença, porque ela topou um minicurso, e pela oportunidade que ela me deu de estar aqui conversando com vocês. E agradecer a todos vocês, porque para mim foi uma experiência que nem nos meus devaneios mais positivos eu poderia chegar perto do que foi aqui. Foi uma troca de energia, apesar da gente estar distante, foi uma troca de energia muito boa. Só tenho a agradecer. Obrigado mesmo.